Fala galera, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista em Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês uma construção completa de um simulador de financiamento. Olha esse da planilha modelo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. A gente pode estar financiando um determinado bem. No caso aqui eu estou focando em veículo, mas você pode fazer uma simulação para uma casa, um apartamento, por exemplo. Aqui eu estou focando só no financiamento de veículo, mas é por causa das taxas dos bancos que a gente vai fazer esse exemplo aqui. Mas como é que funciona? Basicamente funciona um financiamento. Você tem uma data para você pagar a primeira parcela, o total de parcelas e os juros que incidem nessas parcelas aí. Lembrando que além disso você tem taxas adicionais que o banco vai te cobrar. Então, por exemplo, se você for quitar um bem antecipadamente, você tira os juros, mas não tira todos os juros, porque tem uma taxa fixa que o banco vai te cobrar até para ele ser remunerado por isso. Isso vai estar especificado em um contrato. O valor total financiado. Aqui tem IOF, algum outro tipo de imposto, alguma transação. A gente está considerando aqui que está tudo embutido no total financiado. Até porque esses tipos de taxas podem variar até de estado para estado, tá certo? Então aqui, total financiado é como se fosse um valor cheio. Então a gente pode estar simulando aqui qual seria o melhor banco para você estar escolhendo o seu financiamento, quantas parcelas, quanto que você quer financiar ou quanto que você pode pagar por mês. Então a gente construiu toda uma planilha para estar te ajudando nisso, beleza? As funções que a gente usou, taxa e PGTO, basicamente falando. Tranquilo? Quer aprender como é que faz? Se liga nesse vídeo aí. Então, olha só, eu tenho minha planilha completa aqui, ó, com todos os parâmetros que a gente precisa passar para ela. Esse aqui é o simulador completo. Então, lembrando, quer essa planilha para você depois? É só dar um curtir nesse post, escrever nos comentários aí, eu quero, que a gente vai enviar o link dela para você. Tranquilo? Mas de qualquer forma a gente vai construir ela nessa videoaula aqui. Então, essa primeira aba aqui, ó, simulador completo, já é o simulador construído com as funções do Excel. Só um detalhe aqui, ó, todas as células, ó, que estão em laranja são valores que você vai passar para a simulação. E tudo que está em verde são valores que o próprio Excel vai calcular para a gente. Beleza? Então vamos lá. Estou abrindo a minha segunda aba aqui e vou começar a construir esse modelo. É até bom que a gente construa ele junto, que você tente construir em casa para você entender como funciona e às vezes você fazer as suas adaptações para outros tipos de bem, como uma casa ou outras situações específicas aí de financiamento, mas que no geral, no padrão, funcionam dessa forma aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro parâmetro, lembrando, célula laranja é um parâmetro que você passa para o Excel. Vencimento da primeira parcela. Esse vencimento da primeira parcela, geralmente ou você vai negociar com o banco, ó, vai vencer daqui a 60 dias a primeira, ou o mês que vem, vai depender do contrato que você está estipulando lá com a gente que está um financiador. Eu vou colocar uma data aqui qualquer, vou colocar 10 de março de 2019, beleza? O segundo valor são o número de parcelas. Isso também vai estar em negociação com o seu banco. Ele vai analisar, às vezes ele vai ver o seu perfil e tudo e vai estipular o tanto que você quer financiar, o valor total que você quer financiar e a partir disso vai estipular um total de parcelas também. Mas lembrando, o simulador aqui é justamente para te auxiliar, às vezes, antes de você ir conversar com o banco ou numa agência ou onde você vai estar captando esse dinheiro, você já ir trabalhando antes. Você já ter uma noção até onde você pode ir, quantas parcelas você pode pagar, tá certo? Essa planilha é basicamente para isso, te ajudar a melhorar a sua tomada de decisão com o financiamento. Mas vamos lá. Número de parcelas aqui você escolhe, célula laranja. Eu vou colocar 50. Beleza? Agora,
Célula verde, cálculo do Excel. Vencimento da última parcela. Se você, por exemplo, vai começar a pagar em março, 50 parcelas, vai durar mais ou menos aí um mês. Um ano tem 12 meses, então 4 anos um pouquinho. 4 anos e 2 meses. Eu quero saber o vencimento da última parcela, depois disso tudo aí. Tem uma função no Excel que chama-se DATAM, ou DATAM. O que essa função faz? Ela pega a primeira data e soma o número de parcela, o número de meses no caso, né? Porque a gente sempre trabalha com vencimentos mensais. Então eu quero pegar a data, somar os 50 meses e vai me dar a data final, que é a última parcela do seu financiamento. Então olha só o que a DATAM me pede. Ela me pede uma data inicial, qual que é a data inicial? Data da primeira parcela. Ponto e vírgula. Número de parcelas é um número que a gente estipulou aqui como 50. Fechei parênteses, dei Enter. Então, olha lá, 10/5/2023. O interessante da função DATAM aqui é que ela não soma nos dias. Então, se você estipulou que é sempre dia 10 que vence, sempre vai vencer dia 10. Por que eu estou falando isso? Você poderia somar os meses, mas lembrando que tem meses com 30, 31 dias. O fevereiro tem um ano que altera o número de dias no final de fevereiro. Isso poderia estar alterando o seu valor ali, dia 9, dia 11, dia 12, dia 8. Só que você não quer isso. Quando você faz lá o financiamento, já é estipulado. Todo dia 10 vai vencer o boleto. Então, nesse caso aqui, a DATAM trabalha justamente com isso. Ela não altera o dia, só altera o mês e automaticamente altera o ano. Beleza? Então, esse é o primeiro parâmetro nosso aí, fixo, que vai ser calculado pelo Excel, a data da última parcela. Na minha segunda tabela aqui, ó, que eu estou selecionando aqui para vocês, eu tenho 2 parâmetros que eu vou passar para o Excel, célula laranja. É o total financiado e qual é o banco que eu estou escolhendo. Beleza? O banco que eu estou escolhendo, eu criei uma terceira aba aqui, que é a aba bancos. Ó, vou clicar aqui. Nesse nosso exemplo aqui, eu coloquei 5 bancos. Então, eu coloquei a fonte aqui onde eu pesquisei esses bancos e achei essas taxas de cada banco aí. Então, nesse simulador aqui, a gente vai estar trabalhando Santander, Caixa, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Lembrando que podem ter outras agências financiadoras aí de veículos, ou seja, de casa. Você pode estar adaptando a planilha para essas situações suas aqui específicas, beleza? É só esse exemplo aqui, eu só estou trabalhando com 5 bancos. Você pode colocar mais, tirar um banco aqui, colocar uma outra agência, traduzir isso para o financiamento de casa, enfim. Estou lembrando aqui, é uma situação mais genérica, mais padronizada de como funciona um financiamento. Beleza? Então, estou voltando aqui, eu vou escolher o banco primeiro. Para eu escolher o banco, é um daqueles 5 ali. Eu posso fazer, para ficar mais elegante aqui, uma validação de dados. Ó. Eu já estou com a guia dados selecionada e vou aqui, ó, validação de dados. Vou permitir uma lista. E que lista vai ser essa? A lista é a lista dos bancos. Então, eu vou vir aqui na aba dos bancos e selecionar esses bancos aqui para mim. Beleza? Deu um OK. Então, tá lá, ó. Seleciono os meus bancos aqui. O segundo parâmetro que a gente vai passar é o total financiado. Lembrando que esse total financiado aqui pode ter IOF, pode ter algum imposto estadual, algum tipo de imposto aqui que você vai ter que considerar esse no total que você vai estar financiando. Nesse nosso exemplo aqui, a gente considera toda a simulação já como se estivesse somando isso tudo. O valor do veículo que você vai financiar, algum imposto, um IOF que incide sobre aquela transação ali. Nesse exemplo aqui, vamos colocar primeiro aqui 50 mil. Beleza? Ah, mas o meu não está aparecendo o real aqui, o símbolozinho dos reais. É fácil. Não está aparecendo. Você digita, vem na página inicial aqui, ó. Tem lá, formato de número de contabilização. Aí transforma esse valor em valor monetário. Tá certo? Então vamos lá. Agora as outras
células aqui, ó, todas essas que eu estou selecionando em verde vão ser cálculo automático do Excel. A primeira aqui, juros mensal. Os juros é basicamente a taxa do banco. Lembrando que quando você faz um contrato de financiamento, essa taxa vem estipulada como taxa mensal. Então o que eu quero? Ó? Quando eu escolher o determinado banco aqui, aqui vai me aparecer a taxa dele. Como que eu vou fazer isso? Vou usar a função PROC-V. Por que PROC-V? Eu vou procurar o nome do banco lá naquela minha aba de bancos e vou pegar a taxa. Tá certo? Então vai ser PROC-V, qual o valor procurado, o nome do banco, em qual matriz? Na minha terceira aba aqui, ó, vou selecionar toda essa tabela, que é o nome do banco e a taxa, lembrando, percentual de juros ao mês, ponto e vírgula, coluna 2, porque coluna 2 é a coluna onde tem a taxa. E 0. 0 para ser valor exato, então vai me retornar exatamente aquela taxa ali, por causa do nome do banco. Então, ó, vamos ver se está funcionando. Eu troco o nome do banco aqui, ó. Automaticamente a taxa é trocada aqui nessa célula aqui. Beleza? Então a primeira automatização do nosso financiamento foi feita aqui, nessa segunda tabela aqui, os juros mensal. Agora eu quero saber, eu já tenho a taxa, eu já escolhi o banco e o quanto que eu quero financiar. Eu quero saber quanto que eu vou pagar por mês. Ou seja, dado essa taxa do determinado banco que eu estou fazendo a simulação e o valor que eu quero financiar, quanto que eu vou pagar por mês? Existe uma função no Excel que faz esse cálculo para a gente, que chama-se PGTO, traduzindo, pagamento. Essa função faz exatamente, ela concatena o número de parcelas com juros e com o total financiado, quanto que você vai estar pagando por mês. Então vamos lá, ó. Vou chamar ela aqui, ó, PGTO, pagamento. Tem 5 parâmetros principais, ó. A taxa, o número de períodos e o VP. A taxa é a taxa do banco. O número de períodos é o número de parcelas que você escolheu. Tá vendo aqui, ó, na primeira tabelinha aqui, o número total de parcelas que você vai pagar mensalmente, que é o NPER. E o VP é o valor presente. Esses 3 parâmetros principais. Está vendo ali que eu tenho um colchete entre os outros dois? Olha lá, VF, quem que é o VF? É o valor futuro. Esse colchete, ele é opcional, tanto para o valor futuro quanto para o tipo. Você não precisa estar passando esse parâmetro para a função funcionar. Isso é para qualquer função do Excel, não é só para PGTO, não. PGTO, os 3 primeiros ali são obrigatórios. O valor futuro é pouco usado, mas qual que seria a interpretação dele aqui? Se você colocou o valor presente de 50 mil e quer que ao final desse financiamento sobre um valor, que seria o valor futuro. É meio estranho, né? Até da forma que eu estou falando isso. Geralmente você vai financiar, não quer um valor final. Você quer financiar 50 mil para pagar um carro de 50 mil. Não quer financiar 50 para pagar um carro de 20 e sobrar 30. Até porque, dependendo do contrato, isso nem é aceito. Tá certo? Por isso que é um valor do tipo opcional. Então a gente trabalha com os 3 primeiros ali, que vão ser a taxa. Qual que é a taxa? A taxa vai ser, ó, PGTO, estou voltando a função aqui, a taxa do banco. É a taxa mensal, então é os juros mensal. Então lembrando, parâmetro para PGTO, taxa mensal, juros mensal, da forma que está aqui. Então tem os juros do banco, que está na célula D6. Eu quero o número de períodos que eu passei aqui, ó, no nosso exemplo 50, está na célula A7. E valor presente, quem que é o valor presente? É o valor que eu quero financiar, 50 mil. Fecha essa continha aqui, tá lá. R$ 1.508,70 por mês. Lembrando, a função PGTO sempre vai te retornar um valor negativo, que é um valor que sai. Concorda? Você tira do seu bolso por mês, então ele já apresenta para a gente como um valor negativo. O que significa esse menos R$ 1.508,70? No Banco do Brasil, 50 parcelas.
financiando 50 mil, você vai pagar quanto por mês? 1.508, tá? Se você for trocar o banco aqui, vou fazer uma simulação no Santander, 1.498. Vou fazer uma simulação no Bradesco, 1.419. Vou financiar agora no Bradesco 40 mil, 1.135. Vou financiar, olha só a quantidade de simulação que você pode estar fazendo. No Itaú, 40 mil, 35 parcelas, R$ 1.533. Então dá para você fazer uma boa simulação aqui só com esse pagamento mensal aí, que já ajuda muita gente, né? Você saber quanto você vai pagar por mês, tá? A outra simulação que a gente vai fazer, que é essa tabela de baixo, que a gente ainda vai chegar lá, é o contrário. Você escolhe quanto você quer pagar por mês. Às vezes o seu orçamento ali, o orçamento familiar seu, você pensa, olha, eu quero financiar um carro, eu só posso pagar R$ 800 por mês, que eu posso tirar da minha reserva, do meu salário. Então você escolhe a partir do quanto você pode pagar por mês, quanto que seria o seu valor financiado. Aí você pode pensar, então eu posso comprar um carro XYZ, pagando R$ 800 por mês e escolher os bancos. E essa é a outra simulação que a gente vai estar fazendo aí. Tranquilo até aqui? A terceira célula aqui, em verde, lembrando, verde é porque o Excel vai calcular isso automático. Então, seguindo a ordem aqui, a terceira função, a terceira simulação que a gente vai estar fazendo aqui, a quantidade de parcelas restantes. Como que funciona essa quantidade de parcelas restantes? Prestem bem atenção, porque tem uma função de lógica aqui para explicar isso. Parcela restante é, por exemplo, se você pagou 2, 3 parcelas de 50, você vai ter 47, 48 parcelas a pagar restantes, tá? Então é essa que é a conta que a gente vai fazer. Só que como que a gente vai fazer essa conta aqui? Olha só, eu tenho o vencimento da primeira parcela. Então, por exemplo, se eu calcular hoje, sendo que hoje, se for fevereiro, eu calcular para março, dia 10/3, eu não paguei nenhuma, concorda? Então, ainda tenho, nesse exemplo, 35 parcelas restantes. E se eu já tiver passado de 10 de março e tiver pago, aqui é importante eu destacar isso aqui. A planilha vai considerar sempre que a pessoa pagou a parcela na data do vencimento, ou antes da data, ou seja, não tem atraso, tá? Porque tem atraso, você incide juros. Então a gente está desconsiderando aqui uma simulação em que a pessoa atrasa uma parcela, ela paga a parcela até o dia de vencimento, beleza? Então vamos lá. Para a gente calcular essa parcela restantes, eu vou usar a função se. Se, para quem não sabe, é uma função de lógica. O que a função de lógica é? Ela é se, condição. Se alguma condição, se alguma coisa for verdadeiro, eu executo algum comando. Se for falso, eu executo outros tipos de comando. Eu vou utilizá-la aqui, vou fazer igual a se. Tem 3 elementos para eu verificar aqui, o teste lógico, que a gente chama de condição, o valor verdadeiro e o valor falso. Então, o que eu vou comparar aqui? Eu vou comparar as datas, principalmente a data da primeira parcela com a data de hoje. Por que eu vou comparar isso? Se a data da primeira parcela, por exemplo, 10 de março, a data de hoje a gente está gravando aqui dia 4 de fevereiro, a data de hoje é maior do que a data do vencimento da primeira parcela? Não. Como ela não é maior, o que significa? Significa que você não pagou nada do seu financiamento, ou seja, então faltam todas as parcelas, vão faltar todas as 35 parcelas, concorda? Caso contrário, aí a gente vai ter que fazer uma conta para verificar quantas parcelas ainda estão faltando, beleza? E uma consideração importante aqui, a gente está considerando que até o vencimento da parcela, ela foi paga. Então, se você atrasou a parcela, ali é 10 de março, você atrasou o pagamento, tem juros. A gente não está calculando esses juros por atraso aqui. Então, a gente está considerando que as parcelas vão ser pagas sempre até a data do vencimento. Beleza? Só ter essa atenção aí
na hora de estar fazendo a sua simulação. Então vamos lá. Eu vou fazer o meu teste lógico, vou comparar as duas datas. Então vamos lá. Se A5, quem quer A5? A data da primeira parcela. Se a data da primeira parcela for menor do que a data de hoje, o que eu estou dizendo por isso? Se a data da primeira parcela for menor do que a de hoje, significa que você pagou alguma coisa. Concorda? Já foi pago. Quantas foram pagos? Não sei. Vou calcular agora. Presta bem atenção nesse cálculo aqui do quantidade de parcelas restantes, porque no Excel não é nada trivial você fazer cálculo com subtração e soma de datas. Isso até merece uma aula especial só para trabalhar com datas, porque tem bastante variação aqui e não fica tão simples. Aqui, como a gente quer trabalhar com parcelas restantes, e essas parcelas são medidas em meses, tá certo? Cada parcela é como se fosse um mês, então eu preciso que a conta me retorne um valor mensal, de mês. Então no Excel aqui, eu vou ter que fazer a diferença de datas ano a ano e mês a mês, para eu conseguir captar isso aí. Então como que eu vou fazer? Ó? Primeiro eu vou fazer a diferença de anos, ó, vou fazer aqui, abrir um parênteses, ano. Qual ano que eu vou pegar? O vencimento da última parcela menos o vencimento da parcela de um ano de hoje. Beleza? Então, vou pegar o último ano que vai vencer e vou subtrair do ano de hoje. Ó. Tá vendo? A diferença do ano de hoje e o ano do futuro, que é o ano da última parcela. Repara aqui que eu coloquei um parênteses abrindo no início e um fechando aqui no final. Por quê? A conta é em anos. Então, se eu fizesse aqui, nesse exemplo aqui, 2022 menos 2029, ele me dá 3 anos. Só que eu não quero anos, estão lembrados? Eu quero meses. O número de parcelas é mensal. Então, eu tenho que converter essa diferença anual para meses. Como que eu faço isso? Multiplico por 12. Por que 12? Um ano tem 12 meses. Então, automaticamente, eu estou convertendo a diferença de anos para meses. Beleza? Agora, para finalizar, o 2019 para 2022, 3 anos, mas só que é 10 de março. Então, eu tenho um quebradinho aí de meses, concorda? Não vai dar 3 anos certinho. Vai dar menos um pouco. Então, eu preciso também pegar essa diferença mensal. Agora eu pego utilizando a função mês. Beleza? Eu vou fazer mês de quem? Mesma coisa, o mês da última parcela menos o mês da data de hoje. Tranquilo? Ponto e vírgula. Deu para pegar até aqui? Então, o que a gente fez? Eu peguei a diferença de anos, converti para meses, agora eu peguei a diferença mensal desses 2 meses aí. Só lembrando aqui, ó, vai dar até um erro aqui, por quê? Faltou o mais aqui, concorda? Olha lá, faltou essa diferença do mais aqui. Então, eu estou somando a diferença anual com a diferença mensal para me retornar um mês. Beleza? Esse é o valor verdadeiro. Caso contrário, qual que é o caso contrário aqui? Que é o que está acontecendo aqui. Como a data do vencimento da primeira parcela é maior do que a data de hoje, significa que eu não paguei nada. Então, como eu não paguei nada, o que eu tenho que retornar? 35, né? É o total de parcelas restantes. O 35 está aqui na minha célula A7. Então, o valor, caso aquela condição ali das datas seja verdadeiro, eu calculo o total de parcelas restantes. Caso for falso, é porque significa que eu ainda não paguei nada, que a data a vencer ainda é superior à data de hoje. Então, retorna o total de parcelas. Vou dar um Enter aqui e a gente vai ver o resultado. Olha só, deu uma mensagem de erro, tá vendo? Olha lá. Encontramos um problema nesta forma. O que eu te indico aqui, que eu acho que é o grande erro aqui? Erro de lógica, dependendo, o erro é seu e o Excel ele pode até funcionar. Se aparecer uma mensagem aqui, provavelmente é erro de sintaxe. O que é sintaxe? Erro de escrita. Pode ser que a gente tenha esquecido algum parênteses aqui ou alguma coisa dentro da função. Eu vou fechar aqui
E é fácil a gente verificar, olha só. Aqui na condição, no teste lógico, eu não tenho nada. A diferença anual, eu teria que ter um parênteses para fechar essa diferença e multiplicar por 12. Então vamos ver, ó. Eu tenho um parênteses para a função ano, tenho um parênteses para a função ano, tenho um parênteses para a função de hoje. Eu deveria ter, ó, abri um parênteses aqui no início e não fechei para multiplicar por 12. Perceberam aqui? Então eu vou fechar esse parênteses. Ah lá, repara que a corzinha dos parênteses fica a mesma, né? Quando a gente fecha um parênteses certinho. Então ele sempre abre e obrigatoriamente você sempre vai ter que fechar um parênteses aqui. Vamos ver então? Dê Enter. Ah lá, resolvido o nosso erro. Beleza? Então tá lá, parcelas restantes, 35 parcelas restantes. Por quê? A data do vencimento da primeira parcela é em março. Ainda não chegou março de 2019. Como não chegou março de 2019, eu não paguei nada. Então faltam 35. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar 10 do 11 de novembro de 2018. 32 parcelas. Por quê? Eu paguei novembro, eu paguei dezembro, eu paguei janeiro. Tá certo? Ainda paguei fevereiro? Não. Hoje aqui é dia 4. Vai vencer dia 10. Por isso que eu usei a função de hoje, porque eu sempre pego a data de hoje. Quando você fosse fazer essa simulação no dia 10 de fevereiro, aí ele ia desconsiderar, ia cair para 31. Beleza? Então, olha, a gente já conseguiu calcular aqui parcelas restantes e pagamento mensal. Beleza? Eu vou continuar essa aula no próximo vídeo. Acompanhe, esse vídeo vai estar no nosso canal aí. Se você gostou dessa planilha, fala eu quero, comenta aí abaixo desse vídeo que a gente envia o link dessa planilha para vocês. Valeu!